agora, com muita alegria, estamos com eles. Cara, eu não sei nem por onde começar, porque eu comecei através de vocês. Então as coisas meio que ficam um pouco confusas, entra um pouco da parte emocional. Mas como aqui é para falar de vocês, eu quero saber como que o Alta RPM começou, primeiramente. Nossa, é uma bela pergunta. A história é longa, mas basicamente eu sempre fui apaixonado por carro. Eu descobri depois de um tempo que eu tinha, não é uma facilidade, eu tinha vontade, eu gostava de escrever. E eu sempre gostei de carro. Então, basicamente, quando eu decidi criar o meu primeiro carro de track day, que foi o Vader, eu comecei com um blog, na verdade. Aí, depois de blog, escrevendo, falando de várias coisas, review, tudo que eu conseguia fazer lá, eu acabei passando pro canal do YouTube. E aí, cara, foi assim, foi basicamente relatar a construção do meu Gol de track day naquele período. Sim. Então, foi isso. Assim, eu acho que não tem um... É que é engraçado, porque o projeto não começou com eu vou começar a fazer isso e atingir isso. Era só um negócio para poder trazer informação do que eu via, do que eu pensava, para poder atingir a informação. Que legal. E isso faz 10 anos? Meu Deus do céu, não faz muito tempo, cara. Faz muito mais do que isso. Não, contei para nós quanto tempo faz. Cara, na bio do teu perfil lá tá desde 2016, eu presumi 10 anos. O canal do YouTube. Né? Louco, porque cara. aí tem antes disso, tem um blog, tem mais uns 2, 3 anos antes disso. Tem quase 15 anos de história, digamos assim. Caraca, mas o canal do YouTube, de fato, acho que é 2016. Que legal, cara. 2016. Que top. E é muito legal porque eu presumo pra ti que tá há bastante tempo nesse ramo, tu que tá junto com ele. Cara, tem gente como eu que tá aqui, que aprendeu sobre carro e que começou a gostar dessa coisa e provavelmente tomar as suas primeiras atitudes nem um pouco responsáveis financeiramente através do canal do Alta RPM. Vídeo a mim mesmo, eu aprendi o que era uma turbina, o que era um supercharger, o que era um twin charger, tudo através do teu canal. Chega muita gente assim, conversando com vocês, contando um pouco dessa parte de, cara, aprendi a fazer tal coisa através de vocês, pô, tive tal ideia através de vocês. Rola muito isso? Quer? Não, eu vou só falar porque, na verdade, eu também estive na tua posição. Né? Eu também, eu assistia o Murta todo esse tempo, né? Sim. E aprendi muito com ele também. E hoje, por uma questão de destino aí, ou de coisas da vida, eu consegui ser agregado e ajudar ele a trabalhar agora e construir isso. Que legal. E não é pouca coisa, acho que é legal falar isso, sim. Mas é engraçado porque nunca teve uma espécie de uma coisa séria do não, vamos sentar aqui e falar sobre trabalho. Foi uma coisa que foi desenrolando e vamos fazer isso e vamos fazer aquilo e virou o que é. Mas, cara, tem gente que fala, que chega e conhece, aprende muito com a Alta RPM até hoje. A quantidade de gente, mas assim, que já chegou e falou, cara, eu tô fazendo engenharia por conta da Alta RPM, eu consegui um emprego em um lugar tal, que eu tinha noções sobre isso e tudo mais. Acontece bastante, assim. E, cara, eu fico até meio sem graça, mas... Porque a gente, sei lá, a gente cria uma informação, a gente tem uma ideia, testa um negócio, faz o que e tal, a gente nunca sabe o quanto que a gente vai agregar com uma pessoa ou não. Mas a gente faz porque a gente ama fazer isso, a gente é curioso, a gente quer testar, aprender e tudo mais. Então, é uma relação muito louca, sabe? Entre uma curiosidade pessoal, entre uma vontade de compartilhar uma coisa que a gente aprendeu e como é que vai chegar depois nas pessoas, né? Então, é um rolê meio louco, assim. Mas eu acho que o que a gente se identifica como amantes como carro, né? O que a gente percebe agora, eu tô falando do Décio, antes do Décio conhecer bem o Murta e participar, enfim, é que a gente consegue perceber no que tu faz, nas formas que tu explica, aquela forma que tem muito amor envolvido, muito estudo atrás, e daí isso reflete na gente que gosta muito de carro também. É verdade, pode crer. E é uma coisa muito legal, porque como é que eu vou explicar? O não saber não é um problema no Alta RPM. E isso é sensacional, entendeu? A parte do... Tá, beleza, vamos estudar. Senta aqui, meu jovem gafanhoto. Vamos aprender o que tu quer fazer, para onde tu quer ir, do que tu gosta. Vamos estudar um pouco sobre isso. Eu acho que essa pegada sempre foi com esse viés, ou isso o Alta RPM, ou, consequentemente, tu mesmo, foi adquirindo isso com o tempo, com a dúvida de quem estava te acompanhando do teu projeto? Cara, acho que assim, primeiro de tudo é importante a gente ponderar que o amadurecimento vem com o tempo. Então, o Murta, que tá aqui hoje com quase 40 anos, não é o mesmo Murta que com, sei lá, 25 anos começou esse projeto e tudo mais.
Então, eu comecei porque eu queria falar sobre isso, porque eu gosto desse assunto. Aham. E era uma coisa muito pessoal, muito fechada, assim, muito, sabe, tipo, 100% da minha cabeça. Ainda é muito, eu acho. De tanto da ideia do Twin Charger, a gente falando, eram coisas muito... Não, a gente queria saber como é que funcionaria um carro Twin Charger. E aí, o que a gente tinha de aprender e tudo mais, e aí, enfim, Sim. foi por aí. Mas, cara, eu acho que o não saber, por exemplo, sei lá, como é que eu posso colocar isso? Você falou que eu não ia gaguejar, que eu não gaguejava, olha aqui na frente. Mas assim, cara, o não saber, ele é uma coisa muito fantástica. Porque você pode ir por dois caminhos. Eu não sei disso, deixa pra lá, desanima, bota de lado e tudo mais. Ou você tem na sua frente uma oportunidade de abrir uma porta para um caminho que não tem volta, que você vai aprender o negócio e uma vez que você adquiriu aquele conhecimento, é seu para sempre. Então, assim, toda vez que a gente está agregando informação para as pessoas, é o que a gente aposta com os testes, informações, curiosidade, mano, a gente está fornecendo pro pessoal aí dados para ser curioso, para questionar, para debater e tudo mais, e acho que isso tudo leva muito para frente. Então, o não saber, porra, ele é um negócio incrível. Acho que o tanto que anos de alta RPM e a gente falou, a gente não sabe como é que um carro Twin Charger funcionaria. O que a gente iria aprender e tudo mais. Você sabe? Não sei. Você sabe? Não sei. E aí estamos nós descobrindo, quebrando a cabeça. Se engasgou com teu pão com ovo que tu falou no... Exato. Cara, que legal. E assim, de onde que surgiu essa paixão de vocês? Pode começar o Décio, de repente? Como que começou? Porque a gente costuma falar, eu tenho a Fuel Minds aqui, e cara, a gente não consegue manter por um ano, digamos, um projeto como um Alta RPM sem gostar verdadeiramente de carros. Então, presume-se, e é por óbvio, tu já gostava muito de carros antes de começar com esse projeto. Então, de onde que surgiu essa paixão? Foi familiar? O que foi? Olha, no meu caso, foi meio que familiar, assim. Eu sempre tive um primo que gostou muito de carros e ele que começou com essa questão de gostar mesmo. A gente começou quando era criança, por morar em cidade pequena, poder sair mais, digamos, na rua, assim, a gente pegava as bicicletas e ia nas oficinas para ficar vendo os carros e incomodando os pobres dos mecânicos, né? E aí isso aí foi crescendo. Teve uma época que o carro antigo estava mais forte, né, o cenário, na época que a gente estava crescendo, assim, foi, mas aí no mundo da preparação, o bichinho da preparação mordeu e eu acabei indo muito para esse lado. O bichinho da preparação é complicado, né? É difícil, cara, não entrar para esse meio. E tu, como é que foi isso? Eu vou complementar o Décio ainda, porque eu acho que tem coisa legal sobre o Décio, porque tem a curiosidade, o negócio do carro e tudo mais, mas aí eu vou contar um pouquinho da tua história, porque eu acho que isso é extremamente valioso, porque contrasta com a minha. Eu acho que isso é legal. Então as coisas meio que se complementam no trabalho, mas o Décio sempre foi curioso de querer ver como é que as coisas funcionavam também. O Décio era um cara que desmontava as coisas, certo? Né? Meus pais têm umas boas lembranças disso. Televisão e etc. E isso é muito legal, esse tipo de curiosidade do... Cara, pensa o que é pra tu parar e desmontar o negócio porque tu queria ver como é que funciona. Isso é muito legal, né? E a minha parte, do meu lado, nunca teve ninguém na família que gostava de carro. Era uma coisa que minha mãe fala pra mim que desde toquinho de gente, eu pegava uma caixinha de fósforo e começava a imitar um carro. E isso não tinha uma referência na família. Caraca, o meu pai, quando eu era criança, ele foi muito meu herói nessa parte, principalmente, porque a situação financeira era extremamente limitada e meu pai fazia tudo quanto era manutenção possível do carro dentro de casa. Porque eu não tinha dinheiro para pagar mecânica e tudo mais. O Passat que ele tinha herdado do vovô e tudo mais. E era o meu pai trocando a vela do carro, era o meu pai abrindo distribuidor, meu pai abrindo motor de arranque, explicando como as coisas funcionavam. Então, quando era aquele toquinho de gente olhando aquele negócio e falava, uau, né? E basicamente isso. Então, veio sozinho e aí a vida tratou de dar umas direções aí pra gente poder chegar nesse caminho. Que louco, velho. É muito legal, assim, porque dificilmente a gente conta várias histórias aí, semanalmente tem alguém contando uma história aqui no canal, e é muito louco porque geralmente se tem essa questão do, tal pessoa gostava muito de carro, não sei, e ver alguém que, cara, simplesmente nasceu contigo, isso é muito louco. Mas te digo um negócio, tem muita gente já veio falar pra mim meio desanimado, eu adoro carro, mas porra, ninguém na minha família gosta, não sei o quê, aí eu viro e falo, e daí? Tipo, no sentido positivo do negócio, você não precisa de alguém para te dar um reforço positivo para você curtir algo, para você gostar de algo, ir atrás e envolver. Então, o ir daí não é desmotivando, né, diminuindo
a vontade que a pessoa tem de compartilhar isso com alguém na família. Eu adoraria conversar com os meus irmãos, primos e tudo mais. Só que não tinha. E a vida era essa. Então, com o passar do tempo, a gente vai construindo os nossos caminhos em torno do que a gente gosta, até, por exemplo, chegar aqui. Eu estou conversando contigo hoje, que assistiu o Alta RPM, o Décio, que colabora um monte no canal. É um cara que assistiu o canal no início e por coisas da vida, eu fui conhecer o Décio, que virou amigo, que está dentro do Alta RPM agora. Que legal. Então, se a gente traça os caminhos, acho que é isso. Os caminhos, eles não vêm prontos. E às vezes a gente tem que traçar do zero mesmo, porque não tem referência. E é na tentativa e erro, né? Tentativa e erro. E aí você vai conhecer gente, você vai na oficina, você vai visitar não sei o que, blá, blá, e numa hora o negócio engrena. Então, mano, se você gosta, por sinal, tem alguém aí que gosta de carro e tudo mais, mas não tem essa coisa na família, fica tranquilo, você vai ter amigo, amiga, e a galera que gosta de carro, você vai atrás disso aí, você vai se encontrar nesse mundo sempre. Que legal, cara. Sempre. Que legal. E, assim, desde lá, tu tem hoje 15 anos de projeto já. O que tu diria que foi das experiências mais magníficas que o Alta RPM te proporcionou? Claro que o Décio chegou, mas chegou um pouco mais tarde, né? Depois. A gente tava conversando um pouco antes ali, que chegou a me dar de certas coisas, assim. O que foi o mais legal que tu diria que foi a realização do teu sonho? Cara, aí é que tá. Eu sou uma pessoa muito inquieta, muito inconstante. E tô sempre tentando fazer acontecer alguma coisa. Às vezes nem eu mesmo sei o que é. Então, se tu fosse traçar um caminho, digamos assim, do Alta RPM, acho que teve muita coisa legal do Vader, mas teve muita coisa legal do Millennium Falcon, da Rey, do Festinha Seu João. E aí, se eu for ser sempre honesto contigo, todo projeto eu aprendo alguma coisa, sai alguma coisa nova. Então, todo projeto, para mim, que a gente começa, ele é a realização de um sonho porque é uma coisa nova. Sim. Se você for olhar no Alta RPM, não tem uma coisa que é 100% repetida. A gente testou Nitro num Corsa 2 vezes. Eu tive a Ray e a gente teve o Tio e agora, né, que é o nosso Corsa 1.0, que eu fiz com o Décio. Cara, foram 2 vivências completamente diferentes em cima do óxido nitroso. Porque agora a gente parametrizou o carro, a gente vê a temperatura de escape, a gente vê como é que funcionava. Então, todo projeto novo, para mim, ele é a realização de um sonho, porque ele sacia um nível de curiosidade, e ele é um problema também, porque ele desperta outras 600 questões que a gente não vai conseguir responder naquele projeto, né? Então, eu acho que é uma coisa do aprendizado. Acho que a coisa que o pessoal fala do Alta RPM, principalmente é o Vader, que foi o carro que marcou o canal. Respeito enorme o que eu tenho pelo Vader, pela história do canal. Mas, cara, o que a gente vem fazendo nos últimos anos aqui no Alta RPM de teste e investigação com números, porra, pra mim isso é algo técnico, trabalhoso, precisa pensar e tudo mais, mas é incrível demais. Então, qual é o projeto que eu mais gostei? Pra mim, até agora, eu tô em Charger, porque eu nunca na minha vida imaginei como é que um motor 1.0, 2 válvulas por cilindro, sem comando de válvula variável, eu nunca imaginava que a gente ia tirar 163 cavalos de roda desse motor. Então, é isso. E é muito forte pro motor 1.0. Cara, só falar pra vocês, a gente não pode contar, eu acho, mas vocês vão me visitar essa semana lá em Flores, mas você vai andar no carro. Você vai dirigir o carro. Aí você vai entender o que é, muito além dos números, é a sensação do bagulho. Sensacional, que sensacional. Sexta-feira tem vídeo, tá, gurizada? Já vou avisar vocês de antemão aí. Sexta-feira tem mais um conteúdo bacana. Nós iremos até a sede do Alta RPM hoje para fazer um conteúdo contando um pouco aí das histórias, das peripécias, os bastidores e tudo aí vai sair sexta-feira às 19h30 para vocês baterem esse papo.